Uma dica pra quem estiver querendo se mudar pra São Paulo. Não vá. É sério, tu vai se fuder, cara. Na moral. São Paulo, assim, desculpe pelos meus amigos paulistas, desculpe. Eu acho que eu sou muito Bambi, eu sou muito fresco pra São Paulo. Mas eu não tanquei aquela cidade. Eu não entendo como é que alguém vive em São Paulo. Não entendo. O cidadezinha caótica. Cidade lascada. Tem coisa boa, tem coisa boa. Nossa, o que não falta é opção. Cara, eu aqui na minha cidade, pra você ter uma ideia, não tem nem iFood, cara. Quando eu cheguei em São Paulo, se eu não fosse um pobre fudido lá, eu ia virar. Sério, eu ia virar um planeta de tanto que eu ia pedir iFood. Era lanche, essas coisas aí. Agora, São Paulo tem alguns probleminha. Vários, na verdade. Um deles é: você corre o constante risco de ser esfaqueado no meio da rua. Pelo menos no lugar onde eu morava. Porque eu morei no Brás. E o Brás, sim, tem uns lugar bom no Brás e tal, mas o lugar que eu morei, como é que eu posso explicar? Era do lado de um viaduto, sabe? Era um condomínio e tal, mas era do lado de um viaduto, cheio de noiado, cheio de noiado. Você tem noção do que é passar do lado de um viaduto e constantemente ouvir esse barulho? Você sabe que vai dar merda. Você sabe que vai dar merda. Você sabe que você corre risco. E sabe o que eu fazia em São Paulo? Não, sem zoeira, eu ainda tenho esse negócio aqui. Eu tô usando uma calça agora, e eu sempre saía na rua de calça. Só que eu saía com calção por baixo. O meu celular de verdade, que é esse aqui que tá gravando o vídeo, eu botava no calção de dentro. Ou seja, no calção que tava dentro. E na calça que ficava de fora, eu deixava esse aqui, ó. Que é um celular velho, tudo quebrado. Daí se eu fosse assaltado na rua, era só eu, ai, tô, fingir que é meu celular de verdade e pronto. Por quê? Porque eu tenho muita paranoia. Eu sou paranoico pra caralho. Eu nunca fui assaltado em São Paulo, mas, cara, isso é devido à minha paranoia. Porque se eu não fosse paranoico, eu já teria me fudido lá. Tomei golpe. Mas enfim. Eu sempre conversava com os Uber. Os Uber era as minhas Wikipédia da vida. Porque quando eu pedia um Uber, porque eu precisava ir em algum lugar, eu sempre puxava papo. Ah, e aí, como é que você tá? Beleza? Nossa, calorzão, né? Essas coisas aí. E eventualmente a conversa chegava e os Uber começavam a contar as histórias. Porque parece que as pessoas gostam de contar história. E eu sempre gostava de ouvir. Cara, era cada história. Um Uber, eu usava o celular assim dentro do Uber, até que um deles me contou a história que ele tava mandando, que ele tava levando uma passageira para um lugar e eles pararam num semáforo e ela tava mexendo no celular. Chegou um cara, deu uma cotovelada no vidro, estourou o vidro e simplesmente arrancou o celular da mulher. Eu nunca mais usei celular dentro do Uber desde então. Nunca mais. Nunca. Teve um Uber específico que os vidros do Uber era totalmente preto, era aqueles vidro escurecido e também tinha uma tela de tecido. E eu até perguntei pro cara, oh, por que tem essas telas aqui? Ele falou, é que se alguém estourar o vidro fica mais difícil dele pegar o teu celular. Como é que vocês sobrevivem a isso? E outra, é aquela barulheira, é aquele caos. Teve uma vez que me chamaram pra ir num podcast lá em Guarulhos. Eu tava no Brás, né, que eu já falei, e o podcast era lá em Guarulhos. Super show podcast, show de bola. Os caras eram muito foda. Mas eu vou contar como é que é o trânsito de São Paulo. Pra chegar, foi 2 horas andando. De tanto trânsito que tinha. Pra voltar foi 20 minutos. A conta não fecha. Não fecha. Em 2 horas eu saio daqui até Chapecó, que fica 110 quilômetros. Como que na mesma cidade leva 2 horas para ir e 10 minutos para voltar? Não faz a porra do menor sentido. Uma das coisas boas que tinha em São Paulo que eu notei é que eu tava fumando menos. O porquê que eu tava fumando menos? Porque respirar o ar de São Paulo já equivale a um maço de cigarro por dia. Então eu não precisava fumar tanto. Outra coisa, São Paulo é caro pra um demônio. Se não faz ideia, eu sempre conto essa história porque é engraçada. O primeiro lugar que eu fiquei em São Paulo, cara, você tem ideia, eu não conto isso aí, mas quando eu me mudei pra São Paulo, eu tava combinando, né, com meu amigo que tava lá em São Paulo, que também fazia vídeos, mas tava meio complicado.
Eu já tinha decidido que eu ia ir pra São Paulo, tinha comprado a minha passagem, e eu tava indo pra Chapecó. Tava indo lá pra Chapecó. E eu tava negociando o lugar que eu ia ficar na ida. Na ida. Você tem noção do que é estar negociando o lugar que você vai alugar na ida pra uma cidade grande? Se eu não conseguisse negociar lá, eu ia morar na rua. Eu ia dormir na rua. E provavelmente ia morrer. E daí eu peguei o quê? Um quarto que é 3x3. 3 metros por 3, assim, um beliche e acabou. Acabou. Cozinha, banheiro, tudo compartilhado. Era um complexo de moradia e tal. Como se fosse umas kitnet, mas tipo tudo aglomerado num lugar lá. Era na Moca. Até que os moradores eram super gente boa. Cara, eu conversei tanto com o senhor que tinha lá. Cara, ele era muito gente boa. O cara me fez macarrão, velho. Uma vez ele tava cozinhando macarrão, ele me ofereceu. Ele me fez uma porção de macarrão. Mano, aquela foi a maior gentileza que alguém já fez. De um desconhecido, no caso, um desconhecido. Foi louco. Enfim. E daí eu morei naquele lugar que é 3x3 e é R$ 1.000. 1.000 por mês. Por mês. Como que você tanca? Como que você aguenta? Como que você não fica doidão? Me responde isso. E daí eu me mudei com o meu amigo. Me mudei do lugar de 3x3 lá pro Brás lá com o meu amigo. E a gente pegou um lugar um pouquinho melhor, né? Porque, né, a gente ia estar em dois, ele também já ganhava dinheiro, então a gente podia pegar um lugar melhor, que era um condomínio e tal, mais fechado. 4.000 por mês. Fora internet, fora luz, fora mercado, fora água e fora taxa de condomínio. Eram 5 pau por mês. Brincando. E nem ficava muito perto do centro, não, cara. Ai não, porque você vai ficar perto do centro. Nossa, que sonho, que sonho! Poder ouvir aquela muvuca de perto, que delícia, cara, que delícia. Eu estou indo para São Paulo agora. Ai, ai. Agora, uma coisa que eu não posso reclamar de São Paulo é a Oxxo. A Oxxo é simplesmente a coisa mais benevolente do universo em São Paulo, que em cada esquina tem uma Oxxo. E uma vez que eu tava lá na Oxxo, eu fui lá de madrugada para poder comprar um pão, porque eu sabe, né, eu tô gravando esse vídeo de madrugada, eu sou um corujão e tu já sabe. Eu fui lá e os caras estavam fazendo live no TikTok, eles estavam lá no 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 turno deles lá, estavam fazendo live no TikTok, porque porra, vai fazer o quê? Quase ninguém chega. Eu cheguei lá, mas beleza. E eles até me seguiram depois e tal. Nossa, uns caras bem gente boa. Alguém tentou assaltar a loja naquele dia. Literalmente. Depois que eu saí, eu tinha seguido eles no TikTok. Eu fui entrar na live deles e eu até mandei uma mensagem lá. Opa, acabei de passar aí. E os caras, mas você não vai acreditar. Depois que tu saiu daqui, um cara entrou, foi pegando as coisas e saiu correndo atrás dele com um pedaço de madeira. Por quê? Como que alguém aguenta uma porra dessa? Ai, ai. E é isso, cara. É isso. São Paulo é uma cidade muito boa para quem gosta de conveniência, mas não é uma cidade boa para quem não tem a cabeça preparada. Até porque eu morava no Brás, na frente da linha do trem. A cada 40 segundos era aquele barulho. Isso quando aquele lazarento, orelha seca do maquinista, ou dos maquinistas, não dava de madrugada pra tocar a sirene, assim, ó. Ai, a vontade que eu tinha de... Melhor não falar. Eu ficava louco, cara, eu fiquei louco. Fiquei tão louco que naquela época eu adotei um ratinho. E não foi um rato de esgoto não, apesar de ter bastante lá. Eu literalmente vi 3 ratazanas correndo pela rua. Aqui mesmo eu nunca vi ratazana. Já vi morcego, mas ratazana não. Grandona assim, parecia um cachorro. Correndo pela rua assim, sério, só faltou fazer... Mané, fazer o quê? E adotei um ratinho lá, mas eu tive que devolver ele, porque, né, eu tive que voltar pra minha cidade. Eu não joguei ele na rua, só pra deixar claro, eu devolvi pro criador.
lá pro cara que cria os ratinhos. Eu nem pedi dinheiro de volta, falei, ó, pega ele, se você precisar de algum dinheiro e tal de volta por causa das coisas, pode falar, porque eu me apeguei demais ao meu ratinho. Ó, e o nome dele era Danilo. Literalmente, o nome do meu rato era Danilo. Cara, me cortou o coração ter que devolver ele. Ah, mas fazer o quê? É a vida, vivendo e aprendendo. Resumindo, não vá pra São Paulo, cara. Tu vai. Só vá pra São Paulo se você tem realmente uma perspectiva boa, se você tem uma vaga de emprego boa, se você já tem parente confiável em São Paulo, porque se você for a moda louco e não tiver disposto a cair de cabeça, tu vai se lascar. Porque o cidadezinha que te suga e não de uma forma boa. Enfim, e fazer o quê?